Ouvimos no Santuário do Coração, de Kettleby, um compositor que viveu entre os séculos XIX e XX. Ele faleceu no fim da década de 50, 1959, inglês. Acima de tudo, ele nos evoca e nos conclama a buscarmos a linguagem do coração. E a partir de hoje, com as aulas 13, 14 e 15, embora focados na descritiva, que a mente sempre pede, nós vamos estar mais voltados para a linguagem do coração. Porque é no coração que reside a ligação com Deus, né? Ou a religação com Deus. Vamos ver hoje o verdadeiro sentido da palavra religião. Muito bem, vamos começar então o nosso trabalho. Disse José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Muito bonita a imagem, não é? Então, nós somos aquela ilha que estamos sempre ligados ao continente, a outras ilhas, mas raramente ligados a nós. Bom, eu vou lhes dizer o seguinte: todo um assoalho de uma nova maneira de ver as coisas nos foi trazido por uma personagem que ainda vive em outros páramos, Helena Petrovna Ramfadef Blavatsky. Ela nos trouxe a retomada da teosofia, que é o conhecimento divino. Não é o conhecimento de Deus, é o conhecimento divino, o conhecimento da divindade. Teosofia, ela pegou na mortalha da humanidade, que a humanidade faz uma mortalha porque ela vai matando as ideias, ela pegou as ideias vivas e trouxe através da sua doutrina, que depois, como diz ela na introdução à doutrina secreta, um discípulo mais bem preparado, e esse discípulo veio e nos trouxe o conceito atual do que seja a religião, que é o conceito eterno, mas que vai vestindo roupagens. Eu estava lendo ainda hoje cedo algum trabalho provindo do Oriente, estava dizendo que a religião vai tendo feições diferentes. E vocês já receberam pelas estruturas do homem, hoje, onde se situa, onde sempre se situou o conceito da religião. E é isso que eu quero insistir, embora vocês sejam, alguns de vocês, novos no processo de entender a vida no seu conjunto maior, inclusive com as mensagens e as introduções esotéricas que a vida tem. É importante que vocês se vejam. Aliás, o ideal da iniciação é cada um descobrir a si mesmo, né? Então, José Saramago, numa linguagem simples, diz o seguinte: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Mas, vejam bem, nós saímos, mas o objeto somos nós próprios, né? Vejam que situação cômoda. Nós não temos que ir em outros lugares. Para nos vermos, nós dependemos só de nós e de alguns pontos de doutrina, de conhecimento que facilitem esta ideia. É acostumarmos-nos com a ideia que é muito antiga. Ela é uma tradição com T maiúsculo, não a pequena tradição que é formada em poucos anos e que é mais mente do que compreende, que mais engoda do que ajuda, que mais atrapalha do que esclarece. Então, a verdadeira tradição, ela está em nós, porque nós trazemos a memória dos céus. E trazemos por quê? Porque estamos constituídos por elementos dos céus, não é? Então vamos começar hoje a exposição. E nós vamos referir os condicionamentos e a disponibilidade da vida. Este ponto é chave. Nós estamos enxergando as coisas como enxergamos
por condicionamentos. São condições que se armam e que nós não temos a disponibilidade de ficarmos esclarecidos por várias razões, inclusive por negligência própria, porque nós desconfiamos que as coisas não são bem assim. Nós desconfiamos que esta vida levada com condicionamentos é uma vida que nos sufoca, que nos diminui em potencial, que nos impede de novas aberturas, não é? Mas com este pequeno curso, que não tem o condão de despertá-los, mas tem o condão de alertá-los, quem sabe até um certo despertar vai acontecendo, porque isto é a qualidade que está em vocês, não em mim. Mas por esta qualidade vocês vão então percebendo que vocês têm um universo enorme dentro de vocês e que é este universo que precisa ser desperto, porque despertando este universo vocês terão as condições de entender o sentido da vida muito mais facilmente do que simples palavras podem apontar, não é? Então, quando eu vou me liberando deste processo de condicionamentos que é enorme, condicionamento social, cultural, familiar, todos, condicionamento político, condicionamentos todos que fazem com que eu fique travado, eu vou até um pedaço e paro e às vezes volto, né? E às vezes paro e fico parado muito tempo. Existe, a par disto, a disponibilidade da vida. Basta um novo enfoque, né? O processo é mental. Vejam, o todo é mental, mas o processo exige novas atitudes e novas posturas, novas visões. E é isto que o esoterismo nos traz, com Blavatsky no século XIX e com Henrique José de Souza no século XX. Eu disse que nós temos uma série de seres extraordinários que nos trouxeram propostas, ideias e brilhantes condições de nos liberarmos. Mas eu estou me baseando em Blavatsky e Henrique José de Souza, que é um fluxo contínuo, porque Henrique José de Souza enalteceu muito a figura de Blavatsky, sabia que era dela que tinha vindo ao mundo, e a ele próprio, nos estudos que fez, a possibilidade desta abertura, não é? Então, eu me baseio muito naquela figura que eu já mostrei a você várias vezes e vou voltar a ela. O esquema, eu disse, às vezes nos aprisiona, porque nós ficamos com a memória do esquema e ficamos pensando no esquema. Vocês não têm que pensar no esquema, vocês têm que pensar isso em vocês, não é? Então, a estrutura físico-vital, emocional-mental, que é a alma, e, finalmente, a espiritual. É na espiritual que reside a possibilidade de entendermos o que seja a religação que vamos fazer com o Eterno. É com o Eterno que está em nós, não é o Eterno que está fora. Enquanto que uma religião confessional coloca tudo fora, você vai à igreja, assiste uma missa e sai, e você está liberado de pecados, ou pelo menos mais confortado, mais imbuído do sentido religioso, mas você não está sentindo aquela religião em você de uma maneira mais profunda. O que eu quero para vocês que estão me ouvindo é esse sistema e essa maneira mais profunda de sentir a religião. Vocês estão ouvindo bem, né? Eu não tenho aqui o feedback da voz, mas acredito que está tudo sendo bem ouvido. Então vejamos, Blavatsky escreveu uma obra pequenininha, aliás, deve ser um opúsculo dos trabalhos que ela fazia, né? Que fala da iniciação religiosa, a origem do ritual na igreja e na maçonaria. Então lá ela diz o seguinte, que missa é para os profanos, ou seja, aqueles que não sentem em si próprios a profundidade do espírito. Então eles vão profanamente, profano quer dizer fora do templo, eles vão, assistem à missa, se abastecem e saem. E messes, ou seja, semente, cultura, cultuação, crescimento,
é para os iniciados, diz ela nessa obra. É uma obra pequenininha, difícil de encontrar, hoje em dia está esgotada, né? A origem do ritual na igreja e na maçonaria. Estou mencionando apenas a vocês não precisam ler a obra, porque nós estamos em preliminares de um trabalho. E como eu não gosto de ser uma sinfonia inacabada, esse trabalho poderá ser acabado no futuro, com novos ângulos e novas visões, né? Mas então, nesta obra, Blavatsky deixa bem colocada esta separação. Então, os iniciados procuram messes, e eu quero que vocês se comportem como se iniciados tentassem ser, ou são. Embora isto exija uma série de atitudes, uma série de compromissos, uma série de filiações, que não são filiações extras, são filiações a vocês mesmos. Isto é iniciação. Reunir o transitório, que é o quaternário inferior físico, vital, emocional, mental, disse inferior porque ele é mutável, tanto o corpo como a alma se modificam. A alma é o reduto por onde você conhece as coisas, é o núcleo do conhecimento.